Boa noite, amigos e amigas da doutrina espírita, simpatizantes, pesquisadores, todos aqueles que, de alguma forma, se interessam pelos ensinamentos, pelos conhecimentos oferecidos pela doutrina espírita, pelo estudo aprofundado do Espiritismo. E hoje estamos aqui, mais uma vez, para aprofundar estes conhecimentos, exatamente a partir dos ensinamentos de Jesus, a partir dos ensinamentos daqueles que conviveram e acompanharam Jesus em suas jornadas. E hoje, como estamos fazendo sequencialmente, né, temos o capítulo 129. 129 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o capítulo 129 trata exatamente da origem das tentações. Origem das tentações. E toma por base o capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de Tiago, que diz exatamente: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Palavra complicada, mas que nós vamos explicar. Então, Tiago, no capítulo 1, versículo 14, lança este ensinamento. E este ensinamento é uma base elementar, fundamental, para estudar a origem das tentações. Quando estamos diante daqueles momentos que fraquejamos, que as tentações nos vencem, que geram grandes males, é comum também se atribuir isto a Deus. Ora, Deus Todo-Poderoso, então é por permissão dele que os males aconteçam, que as tentações aconteçam. Mas será mesmo? Já paraste para pensar? É uma ocasião boa para a gente refletir. Refletir muito sobre isto aí. E a nossa participação. E o nosso livre-arbítrio. Quem concedeu o livre-arbítrio ao ser humano, ao espírito? Foi Deus, o Pai Criador.
e concedeu para que o espírito tivesse a liberdade de decidir, de optar, de escolher, de saber qual o caminho que seguir, de aprender, de conhecer. Para isto, recebemos de Deus a liberdade de escolha, a liberdade de pensamento, a liberdade de ação, o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio também traz a responsabilidade, que se escolhemos, somos responsáveis por aquilo que escolhemos. Se pensamos, somos responsáveis por aquilo que estamos pensando. Se decidirmos, somos responsáveis pela decisão que estamos tomando. Então, já percebemos aí que nem tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus porque Deus deu a cada um o tudo que é a vida eterna, a vida evolutiva. Mas Ele deu também a cada um o direito de escolha e decisão. E o direito traz o dever, traz a responsabilidade. Um outro aspecto que podemos analisar a partir desta reflexão é que a tentação que a gente diz, aquela energia que nos leva a errar, ela é criada pelo próprio homem. Ela se processa dentro do próprio ser humano. São as tendências negativas, são as escolhas erradas, são os vícios, os interesses, as vontades descontroladas, que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, já tivemos, já enfrentamos. Quantas coisas a gente não faz desta maneira? São os pensamentos pesados, tudo aquilo que a gente pode evitar. Porque lá no nosso inconsciente, na essência divina que o Criador deixou dentro da gente, pois o Criador deixa em cada criatura o seu DNA, DNA do amor e do bem. É aquilo que faz a gente ter a desconfiança de que agiu errado, de que foi tentado, se deixou tentar a um procedimento errado. Então, as tentações têm origem dentro de cada um. O errado não vem de Deus. O erro vem do próprio homem. Deus é absoluto amor. Deus é paz. Deus é tudo
que há de bom. É o bem, é a positividade, é a evolução da qualidade, é amor na sua forma imensa e incondicional. Então, como pode provir de um ser desta natureza tentações de origem tão brusca e negativa? As tentações não têm origem divina, têm origem humana. Provém dos seres humanos. Somos nós que criamos as situações, as leis terrestres, muitas vezes diferenciadas das leis divinas. Somos nós que criamos todo o condicionamento, nós que falamos, que eu estou falando, o homem, o ser humano. Se uma guerra destrói e tem amparo legal, esse amparo legal não é com base nas leis de Deus, é com base nas leis dos homens. Então, a tentação para fazer a guerra parte daquilo que o próprio homem criou. Se o criminoso é estimulado a cometer o crime porque tem um amparo legal, um amparo da lei, a possibilidade disto e daquilo outro, mas foi o próprio homem que criou a lei. Muitas vezes, aqueles que serão as próprias vítimas ajudaram a criar aquilo ali, que vai estimular o erro. Se partirmos para o campo da sexualidade, a mesma coisa, pois estimulamos tanto a sensualidade, o erotismo. Isto aí estimula também pensamentos cada vez mais pesados, de uma maneira geral, que levam às barbaridades que conhecemos na área da sexualidade humana. E que estimula as tentações, vontades loucas disto e daquilo outro. Onde é que isto tem a ver com o amor de Deus? Em nenhum instante. Isso é um processamento, um condicionamento desenvolvido pelo próprio ser humano. Claro que isso aí pode ter um tratamento, uma reversão, desde que mudem os pensamentos, os sentimentos, desde que o próprio homem veja que daquela forma está ele próprio criando tentações negativas, ruins, que prejudica ele mesmo. As tentações não têm origem divina. É o homem que cria todo o condicionamento que leva ele a ter que enfrentar a força do impulso, do instinto, das tentações, as mais primitivas que
possamos imaginar. Que a tentação é exatamente a vontade descontrolada. Temos o desejo sensato e temos a tentação insana. A tentação está mais para o instinto, para a agressividade, para o negativismo do amor, para a brutalidade. Para todos aqueles sentimentos que crescem a partir de todos os vícios que o próprio ser humano alimenta. Principalmente quando ele vai deixando de lado e esquecendo de nutrir as virtudes e começa a alimentar, a fortalecer vícios de diversos tipos. Então ele vai se vendo tentado a errar, se sente bem no primeiro erro, errar de novo, aumenta a tentação, e aí de repente ele está dominado pelo erro. Não é mais ele que domina, o erro domina ele. Ele não tem mais uma ação sobre os vícios agem sobre ele. Então ele tem que parar e refletir. O ser humano precisa parar e refletir. Precisamos parar para refletir. E não só refletir, mudar a conduta, mudar o posicionamento com relação a isto aí. A tentação é este sentimento pesado, negativo, que desenvolvemos, a vontade desgovernada. Quando falamos de circunspiciência, como falou o apóstolo, exatamente o fundamento viciado e perverso da natureza humana primitiva. Nascemos simples e ignorantes, mas trouxemos a capacidade de sentir e pensar. Trouxemos a racionalidade. A racionalidade proporciona ao homem desenvolver a sua capacidade intelectual, moral, ética, espiritual. Muitos conseguem. Temos muitas pessoas num estágio avançado nesse aspecto. Mas outras têm dificuldade. Têm dificuldade no aspecto moral, porque se prende muito àquele instinto primitivo da origem, aquele instinto que não foi ainda domado. E esse instinto tem a tendência para
a negatividade, o negativismo, a violência. Isso dificulta também o desenvolvimento intelectual, mesmo que a pessoa venha a galgar títulos, a chegar a concluir cursos diversos, faculdade, títulos, se tornar PhD, desenvolver tudo aquilo que chamamos de um ser inteligente. Mas a inteligência, ela se completa com o equilíbrio moral e com o equilíbrio psíquico, que vai dar o equilíbrio espiritual. Quando a intelectualidade se desenvolve de qualquer forma, sem preocupação com o aspecto moral, ético, psíquico, espiritual, é como falamos aqui. Se torna a vida fundamentada na viciação, na perversão da natureza humana primitiva. Ou seja, aquele ser primitivo da origem, aquele ser ignorante, ele continua a existir. E há um aspecto interessante, porque nascemos simples e ignorantes, mas Deus orienta a manter a simplicidade, que é a humildade, a naturalidade, e vencer a ignorância, ou seja, adquirir conhecimentos, adquirir entendimentos, compreender as coisas da vida, evoluir, tornar-se um ser consciente, simples, mas consciente. E muitos conseguem passar o tempo se mantendo ignorante. Aí conseguem todo o arcabouço material, se cercam de riquezas e vantagens materiais e pensam, entendem que isto é vencer o aspecto da ignorância. É não. É se manter no mesmo patamar. E pior, está deixando de ser simples. Está se viciando, está perdendo a essência natural do ser e preservando a ignorância. Mesmo tendo uma intelectualidade lá em cima. Evolução são todos os aspectos de qualidade do ser evoluindo em conjunto. É a capacidade intelectual, o condicionamento moral, o equilíbrio psíquico e a conscientização espiritual, caminhando de forma interativa, caminhando sempre adiante. Aí, quando nós conseguimos
iniciar um processo assim, com esta visão, nós começamos a evoluir. Evoluir de fato, em todos os aspectos. Então, esta lição, a origem das tentações, o capítulo 1, o versículo 14 do capítulo 1 de Tiago, nos chama muita atenção para estas reflexões sobre a origem das tentações. E como tudo isso se processa dentro de cada um de nós. Lembrando a frase que ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, que é o mesmo que enganado, pela sua própria concupiscência. Ou seja, essa própria primitividade que ele traz, esta ignorância que ele carrega consigo mesmo, essa viciação que ele se deixou levar, esse lado perverso da natureza primitiva, que ele não aprimorou, tudo isto aí é o que vai proporcionar este ser atraído pelas coisas mais tentadoras, interessantes entre aspas, e uma vez atraído, vivendo neste contexto, quando ele acredita estar no apogeu da glória da vida humana, ele descobre que está vivendo um grande engano. Está sendo enganado. É a ideia que vem. Aí o que acontece? Buscar os culpados. Deus está permitindo isso, não tem nada a ver com Deus. O espírito maligno está tentando, são obsessores. Não. Se eles estiverem no contexto, eles estão tirando proveito da situação que não foi provocada por eles. E a pessoa vai procurando culpados. Mas Tiago é claro quando diz atraído e enganado. Então, é a pessoa que se deixa levar, é atraído, é a pessoa que vai até o engano. Aquele que cai na tentação, ele próprio é o culpado da tentação que ele vive. Isso explica até um pouco a questão da obsessão. Que a obsessão é o quê? Sintonia. Ah, é porque o espírito é maligno? Será somente isto? Alguma coisa ele encontra para se aproximar. E essa alguma coisa está dentro do ser. É aquilo que precisa ser melhorado. Por isto que falamos sempre na reforma íntima, na mudança de procedimento,
na alteração do comportamento para melhor. A tentação é dar ouvido à malícia. A malícia que existe dentro de cada um. É atender os instintos. Mas isto pode ser contido. Do jeito que esse processo se desenvolve, no sentido contrário, ele pode ser paralisado, revertido, voltar ao ponto de origem e este ser começar um novo processo. Um processo evolutivo, inteligente, moral, psíquico, espiritual. Ou seja, nós somos senhores de nós mesmos, da nossa própria jornada. É o livre-arbítrio que Deus nos deu, aquilo que falamos no começo. Deus concedeu o livre-arbítrio para isto, que ele sabia que todos iriam em algum momento falhar, mas a partir do livre-arbítrio iriam entender, aprender, compreender, entender, compreender e mudar. Mudar de atitude, mudar de procedimento, evoluir. Por vontade própria, por mérito próprio. E quando mudamos de atitude, quando iniciamos o processo de transformação, também muda o contexto em volta. As tentações negativas se diluem e vão surgindo vontades pensadas, vontades equilibradas em ações, atos, atitudes de forma consciente. Aí muda todo o campo vibracional. Aí você já pode até agora ter pensado, campo vibracional? Estamos falando também. Quando falamos de tentações e falamos também de evolução, estamos falando do magnetismo de cada um, das energias que temos, das energias que processamos, das energias que desenvolvemos. Se conseguimos desenvolver pensamentos negativos e tomar atitudes negativas, a mesma intensidade desse pensamento, partindo da vontade desse ser, pode ser mudado para um pensamento de transformação, de recuperação, um pensamento no bem, uma reação no bem, e isto vai mudar completamente o campo magnético desta pessoa. Aí não teremos mais os obsessores aproveitadores. Vamos ter os anjos colaboradores. Vamos ter o nosso espírito guardião, podendo atuar como um verdadeiro irmão, mais próximo de nós, sem ter dificuldade de se aproximar da gente mesmo.
Vamos ter a espiritualidade amiga interagindo. Vamos ter interatividade com o bem. Vamos ter todo um processo diferenciado, porque vamos estar mudando o conteúdo, o teor da energia que flui de dentro de nós. E o grande mérito diante de Deus, quando isto se processa, é que isto parte da nossa própria vontade. Assim como as tentações se originam dentro do homem, as grandes transformações para o bem, as grandes transformações para o amor incondicional, também têm origem dentro do mesmo ser humano. Mas como ele vai desenvolver isso? A partir de um processo de entendimento, de conscientização, de compreensão. Essa compreensão é um trabalho também desenvolvido por ele a partir do livre-arbítrio, a partir da liberdade que Deus deu a ele para isto, que deu a cada um de nós. Nós temos a liberdade de evoluir. É só a gente processar essa energia, buscar os caminhos mais adequados, buscar primeiramente a conscientização. Precisamos reconhecer que não é por interferência disto, daquele ou daquilo outro que algo se processa dentro de nós. Não. O que se processa dentro de nós é por motivação nossa. É força energética desenvolvida dentro da gente, da nossa usina processadora de energias. E se estas energias não são boas, elas irão estimular todas as vibrações pesadas em torno de nós, porque nós vamos estar externando isto nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos pensamentos que vamos manifestar através das palavras, no que vamos fazer, no nosso olhar, no nosso comportamento, no nosso condicionamento do dia a dia perante as pessoas, nós vamos estar emanando esta energia densa e pesada. Mas se a gente reverter o quadro e começar a perceber que isto parte de nós, ou seja, não começa fora para vir para dentro, mas sim começa dentro de nós para ser externado, é dentro de nós que vai se processar a mudança de conscientização, a mudança de entendimento, a mudança de compreensão, a ação nova, a reação inteligente. Então vamos começar a processar o novo homem, o novo ser humano, dentro de nós mesmos. É um trabalho difícil, porque você caminhou até um determinado ponto, onde você entendeu que o caminho não estava bom, muitos espinhos,
muitos abismos, muitas quedas, muito escorregadio, e você teve que fazer tudo isso de volta, espinhos, quedas e áreas escorregadias. Você enfrentou de novo de volta, até retornar ao ponto em que você sente que pode recomeçar, refazer. Só que o próprio caminho de volta já te dá essa força. Quando você sente a capacidade de voltar, você já sente diferença nas quedas, nos escorregões, nos espinhos. Você suporta de uma forma diferente. E quando você recomeça a processar uma nova vida dentro de você, você começa a criar novas energias. E essas energias também você vai expressar nas palavras, nos atos, atitudes, comportamentos, no olhar, no seu comportamento físico, na sua conduta. Tudo isto será expressado e de forma positiva. As pessoas vão olhar para você e não mais dirão: eu não sei por que existe uma coisa naquela pessoa que eu não gosto. Vão dizer diferente. Eu não sei por que, mas fulano está diferente, está bem melhor. Existe uma coisa nele evoluindo. Porque a vibração que você vai estar emanando, teu campo vibracional se torna positivo. Você está conseguindo vencer as tentações e deixando fluir as vontades do bem com equilíbrio, com consciência, com tranquilidade, com paz de espírito, com vontade de vencer. Está surgindo um novo ser humano, uma pessoa que vai se sentir feliz. E esta pessoa, diante de Deus, é um vencedor, porque criou um caminho difícil, reconheceu, superou, voltou, venceu, refez. É um vencedor. Então, vamos refletir sobre isto. Agradeço a vocês a tranquilidade, a paciência que tiveram em escutar essas reflexões nesta noite. Vamos pensar exatamente sobre a origem das tentações, mas pensar também que no mesmo campo vibracional que se originam as tentações, se originam também as glorificações. É dentro de nós. O desespero, a dor, o sofrimento começa dentro de nós. Mas lembre, a paz, o amor, a felicidade também começa dentro de nós. Então, vamos dar asas ao amor, à paz e à felicidade. Desenvolver, evoluir, caminhando sempre em direção a Deus. Muita paz, agradeço a todos, fiquem com Deus, tenham uma boa noite.